Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Médico com o Dr. Rodolfo. E hoje, o nosso bate-papo é com dois convidados muito especiais. O Rafael Martins, que é o preparador físico do JEC Joinville Futsal, que é o atual campeão catarinense de futsal, e o Alexandre Gaioso, que é cardiologista e dá um apoio à equipe de futsal do JEC. Pessoal, bem-vindos ao programa. Obrigado, Tá? é um prazer. Bom, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre essa parte esportiva, né, do preparação dos atletas, né, que são atletas de ponta, né, atletas campeões, né. Rafa, começar com você as perguntas. Quando chega um grupo novo ou um atleta novo, tá? O que você primeiro faz com ele para avaliar a capacidade atlética dele? Olá, é um grande prazer receber o convite desse bate-papo. Assim, o que a gente procura sempre fazer dentro das avaliações é entender como esse atleta está se apresentando, entender melhor como que é o histórico desse atleta, não só o histórico de lesão, mas o histórico atlético dele nos diz muito a maneira com que a gente vai abordar esse atleta para conseguir programar de fato tudo que vai ser feito com ele mediante os treinamentos. É claro que a nossa conduta desse entendimento, ele é multidisciplinar, óbvio, né? Mas a gente procura entender, de fato, como que esse atleta vem respondendo ao longo desses anos. Isso numa conversa e também em algumas atividades que a gente prescreve para eles, para aí sim a gente conseguir direcionar esses trabalhos. E claro, ir acompanhando isso para ver se o trabalho está surtindo efeito ou não. Mas esse primeiro contato é ele que vai nortear tudo. Ele que vai dizer quais serão as condutas a serem adotadas ali e, de fato, como é que vai ser essa relação entre atleta e comissão técnica. Tá, mas aí tu faz, tipo assim, por exemplo, coloca ele para correr tantos quilômetros para ver o quanto que ele aguenta, ele faz algum teste de força, que isso tu vai mensurando isso ao longo do desempenho dele, ou o negócio rola mais tranquilo, assim? Não, a gente tem uma bateria de avaliações. Tá. Uma das avaliações mais importantes para nós é saber a capacidade de força desse atleta. Como que ele está se apresentando para que a gente consiga ter um bom programa de treino. Essa é uma capacidade que a gente utiliza como uma capacidade mãe. É ela que determina muito o que esse atleta vai responder durante a temporada. Tá. Se ele vai ter uma boa capacidade em suportar cargas de treinamento, e não só uma carga de treinamento relacionada ao treino específico de força, mas também o treinamento técnico-tático. O que a gente costuma, além do treino de força, realizar com os atletas, é entender como é que essa capacidade aeróbica, aí através de avaliações onde ele tenha que ter deslocamentos, corridas pré-determinadas, para a gente também conseguir mensurar essa relação dele com o aspecto de corrida e fazer uma correlação direta entre a capacidade de força e a capacidade de corrida, que são dois pilares para nós dentro do treinamento. Um dos treinos de força que a gente utiliza a plataforma de salto, para entender qual que é a impulsão que esse atleta consegue atingir e quantificar a força de membros inferiores desse atleta. Como é que é essa plataforma? É uma plataforma onde o atleta se posiciona para que ele consiga fazer uma flexão, uma extensão de quadril. Tá. E aí a gente, com a estratégia dele não utilizar os braços, a gente consegue identificar qual o nível de força de membro inferior desse atleta. Olha só. E aí, alguns parâmetros importantes. O nível de força e o nível de potência desse atleta. Se ele consegue qualificar essa força através da velocidade também. E a partir desses números que a plataforma gera para nós, através desse salto, um salto vertical a princípio, a gente vai programando o treino e vai quantificando isso ao longo da temporada, fazendo as reavaliações desse teste. Um outro salto também é o salto horizontal, onde o atleta tem uma demarcação no chão e aí sim a gente consegue quantificar a capacidade dele não só de aplicar força nesse movimento, mas também o aspecto coordenativo dele dentro desse movimento específico, que é um salto para frente. Na capacidade aeróbia, a gente utiliza a ferramenta do Polar, que é um frequencímetro,
onde a gente quantifica a relação dele com essa corrida, através do batimento cardíaco, e a gente consegue, com esses números, entender a relação do atleta com a atividade específica e programar os treinos para que ele consiga ter uma evolução importante dentro da pré-temporada e até mesmo da temporada. Tá. E todo atleta da equipe, ele é encaminhado para o médico ou só alguns? Todos. Todo precisa ter uma avaliação médica? Todos os atletas. Até porque é uma segurança, né? A avaliação médica, não só para os atletas, mas também para as outras pessoas, é o que nos dá a segurança para poder aplicar as cargas de treino. Como o trabalho do atleta ele é muito estressante, não só do aspecto mental, mas também do aspecto muscular, ter essa relação e ter essa segurança com a parte médica é o que faz com que a gente consiga aplicar as cargas e conseguir também com que esse atleta tenha a evolução física dentro de todo o processo. Tá. Bom, direcionando agora para o Alexandre. Então, o Rafael falou que todo esse atleta, a equipe inteira é direcionada para uma avaliação médica, né? Acho que aí entra um pouquinho do que você está trabalhando com eles, né? O que tu faz qual que é a tua função ali com a equipe dos atletas? Então, a gente presta uma assessoria esportiva, né, para o time de futebol do Jack Corona. Como é que funciona? A gente avalia primeiramente uma avaliação pré-temporada, que a gente fala, né? Então, os atletas, no final do ano, acabam saindo de férias, né? Ficam um tempo, alguns estão em outros clubes. Quando eles ingressam no time, né, para começar a temporada, existe uma fase de pré-temporada que são treinamentos, adaptação, integração com a equipe e tudo mais. Esse ano bateu bem certinho. Logo no dia que eles se apresentaram em Joinville, que eles realmente vieram para iniciar os trabalhos, já passaram pela avaliação médica. Então, para ver a importância que o time também vem levando essa avaliação médica. A gente consegue chamar uma anamnese básica, né, bem direcionada. Conversa com eles para ver como é que está o estado deles, saúde e tal. Ver de onde é que eles são. Tem atletas que vieram da Ásia, né, então fuso horário é diferente, hábitos alimentares diferentes, rotinas diferentes. Tá. Tem atleta que veio da Europa, então locais de muito frio, Ucrânia, né, Rússia, então clima muito ameno, né, então variação climática muito grande também. E também tem as próprias condições pessoais, né, família, filhos e tudo mais. É importante para entender esse atleta como um todo. Tá. Depois a gente segue para um eletro, né, básico, convencional. Né, eletrocardiograma, né? Isso, eletrocardiograma, que pela Sociedade Brasileira, tanto de Cardiologia quanto de Medicina Esportiva, é uma prerrogativa, né, para liberação para a prática esportiva competitiva de alta intensidade. Para todos, né? Independente da idade, então. Na verdade, eles botam para competição, né? Para atletas amadores, né, ou recreativos, aí teoricamente não precisaria, né, nem de avaliação médica, né? Qualquer um pode praticar atividade física. Mas precisa de atletas profissionais daí. Profissionais com todos, certeza, né? No Brasil sim, né? O Brasil segue muito a europeia, né, que preconizou avaliação médica mais um eletrocardiograma, né? Então a gente faz o eletrocardiograma, também fazemos teste cardiopulmonar, né, que é um teste que a gente vai botar o atleta na esteira com um eletro conectado, com um aparelho de pressão, e a gente vai fazer o incremento gradual da velocidade da esteira até a exaustão máxima do atleta. Ele não aguentar mais. Com isso eu vou pegar os parâmetros elétricos dele, como é que vai ser o condicionamento, né? Quanto que vai subir a frequência cardíaca, como é que ela sobe, depois como é que ela desce no repouso. Tá. Vou avaliar também o comportamento pressórico, né? Então, como é que a pressão se comporta, né? Se ela vai subir naturalmente, mas sobe muito, sobe demais, desce muito rápido, demora para descer. São alguns parâmetros interessantes para a gente depois avaliar. E principalmente faz análise do entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, né? Para a gente ter a computação do VO2 máximo, né? Que daí, passando para o preparador físico, né, essas informações auxilia no planejamento diário de condicionamento e de treinamento deles. Tá. Né, que com o VO2 máximo eu também tiro os limiares de treinamento. E isso eu posso pegar tanto as zonas de treinamento, para quem está habituado com atividade esportiva, sabe que tem a Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, né, que tu consegue fazer treinos intercalados, treinos mais intensos, ou na Z4, Z5, treinos mais leves, treinos regenerativos. A gente usa muita frequência cardíaca para cada zona. E esse exame a gente consegue pegar bem fidedigno, já com parâmetros metabólicos, cada um desses pontos, cada uma dessas frequências. Eu acho que a gente tem um videozinho, né? Eu pedi para a produção botar na televisão para a gente, para ver como é que funciona esses exames, né? Então tu coloca o atleta numa esteira
conectado a um eletrocardiograma, Isso. né? E vai monitorizar ele durante esse aumento de intensidade ou... Né? Ó, aí a gente consegue ver. Isso. Estão colocando o elétron ali, o esfigmomanômetro, né, para a gente ver a pressão, e aquela máscara eu coloquei que a gente vai fazer a análise desses gases. Então a gente começa uma caminhada, um trotezinho lento e vai aumentando gradativamente. Aquelas duas curvas ali, né, demonstra a entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, né? E a gente vai avaliando, né, conforme a tolerância dele a esse incremento da velocidade, o condicionamento físico dele, né? Então aqui ele tem uma máscara com sensor, né, que vai analisar o que entra de ar, né, com o oxigênio principal, né, e o que está saindo de gás carbônico. Começa a ter uma correlação entre as duas, né, e vai chegar um momento que sai mais gás carbônico do que acaba entrando de oxigênio proporcionalmente, né? E isso mostra que o atleta realmente está entrando naquela fase anaeróbica, né, que é onde tem maior predominância, né, uma maior relevância do metabolismo anaeróbico, onde ele acaba usando outras vias energéticas para produzir energia, para conseguir gerar o esforço muscular. Beleza. Bom, então a gente tem essa parte cardiovascular e respiratória, né? O eletrocardiograma, mais aquele exame ali. Tu faz alguma coisa de aquela bioimpedância? Também fazemos a bioimpedância, né, que depois a gente tabela todos os dados da bioimpedância, composição corporal, né, porcentagem de gordura. Se interromper, a bioimpedância, como é que funciona? Tu deita o paciente numa maca e conecta uma máquina nele também? A bioimpedância é como se fosse uma balança. O paciente vai subir em cima da balança, ele tira o tênis, tira a meia, tudo preferencialmente só de calção mesmo, sem nenhuma roupa. Sobe, o ideal é fazer 3 dias sem atividade física, né? E bem hidratado e tudo mais. Então foi ótimo ter feito logo no primeiro dia da apresentação, porque eles não tinham iniciado os treinamentos. Então o paciente sobe na balança e depois ergue-se uns braços da balança, onde o paciente vai apoiar as mãos também, segurar para fechar o circuito. Ela vai fazer uma análise, né, da composição corporal, através de ondas, né, que ele vai medir, porque cada parte do nosso corpo tem uma frequência, né, de vibração. Então, osso é uma frequência, músculo é outra, água é outra e gordura é outra, né? Então, essa balança vai analisar, né, cada uma dessas substâncias do nosso organismo, né, e depois vai segmentar, né? Então, nessa bioimpedância, a gente dá membros inferiores, né, o esquerdo, o direito, abdômen, tronco, né, membro superior esquerdo, membro superior ele consegue direito. Separar por partes do corpo. Separa por partes do corpo. Tá. Então, isso, depois a gente tabela tudo isso, né, computa e bota tanto percentual de gordura quanto a massa muscular de cada grupamento e a porcentagem também, né? E depois a gente passa para o preparador físico. Isso vai ajudar, que não é incomum a gente pegar atletas que não são tão ambidestros, ou então que no período de férias acabou ficando um pouco displicente, ou negligente com os treinamentos, e tem uma assimetria direita e esquerda, uma porcentagem de massa muscular maior no lado dominante do lado não dominante. Ou então, se ele teve uma lesão, ele fortaleceu muito bem aquele lado e meio que negligenciou o outro lado. E a gente sabe que essa assimetria, essa discrepância de um lado para o outro, também é um preditor de lesão no futuro. Então, até um exemplo, né? Atletas profissionais que tiveram uma lesão, por exemplo, de ligamento cruzado, né, ficam afastados. Um dos critérios de retorno ao esporte, de aptidão, é ele estar com uma simetria dos dois lados, né, menos de 10%. Né? Então tem que estar bem preciso mesmo, tanto de massa muscular como uma amplitude, né, de movimento, capacidade articular, tudo tem que estar bem parelho de um lado para o outro. Ô, Rafael, a gente falou um pouco sobre lesões, né, de articulação, fraturas e tal. Quando esse atleta tem um histórico de lesão, daí vocês já tem que fazer um novo mapeamento dessa lesão com mais exames, ou se considera já que se ele está recuperado não precisa investigar mais nada? Hoje no esporte de alto rendimento se fala muito sobre a idade dos atletas, né? Tá. Como que é essa relação, atleta mais novo, atleta mais velho. Eu costumo dizer que mais importante do que a idade realmente é o histórico de lesão. Como é que esse corpo atlético responde não só a treinamento, mas a jogos, e como que ele responde também a essa rotina que o atleta acaba tendo de esforço todos os dias praticamente. Esse atleta, quando ele tem um alto histórico de lesões, assim como nos outros atletas também, o programa de treino ele é individualizado. Para esse atleta, a gente toma muito mais cuidado com o que a gente vai prescrever para ele. Tá. Um exemplo, existem alguns exercícios dentro do treino de força que eles são específicos para a modalidade. Mas entendendo como é que funciona o corpo desse atleta, fazendo uma correlação com o histórico dele, nem sempre um exercício
que é direcionado àquela modalidade pode ser executado por esse atleta. Tá. Então, esse entendimento, ele serve muito para pautar qual programa de treino vai ser ideal para aquele atleta. E a partir desse histórico e desse conhecimento, a gente consegue prescrever exercício, algumas vezes não tão específico para a modalidade, mas que vai dar um suporte para esse atleta se manter em atividade. Tá. Então, esse é o entendimento que faz com que a gente consiga ter cada vez mais atletas dentro da atividade e menos que esses atletas estejam fora dela. E quais são as principais lesões que a gente tem nos atletas? No futsal hoje, a principal lesão que vem nos trazendo prejuízo são as lesões articulares, principalmente relacionado ao joelho. Então, LCA, por exemplo, é uma lesão que está muito recorrente no esporte. E por que essa lesão vem acontecendo com um número exacerbado? Porque o esporte está cada vez mais físico. Então está exigindo cada vez mais do atleta. Como o futsal é um esporte intermitente, onde ocorre muitas mudanças de direções, o atleta tem que acelerar e desacelerar com uma força gigantesca por inúmeras vezes. Isso vem fazendo com que os atletas, através desses movimentos muito bruscos, venham a ter essas lesões, que são lesões que deixam o atleta por muito tempo fora de atividade. Então, o nosso trabalho em prevenir esse tipo de lesão é, de fato, fazer com que esse atleta consiga estar cada vez mais dentro da modalidade. Agora, não só a lesão articular, né? Essa é uma lesão que nos preocupa muito e ela está muito recorrente. Mas a lesão muscular causada por excesso de treinamento é uma preocupação nossa. Então, a gente ter os controles diários bem precisos para que isso não aconteça também é algo que a gente faz todos os dias ao longo da temporada. E qual que é o papel assim, de musculação para os atletas? Esse é um tema importante, porque, na minha visão, o que acontece muito, não só no futsal, mas também no esporte, é os profissionais concorrerem à musculação com a modalidade. Exemplo nosso, o futsal. O treino de força, ele não pode nunca, na minha visão, concorrer com o treino de quadra. Ele tem que ser, no que eu costumo falar com os atletas, ele tem que ser um treino de suporte. É muito claro que quanto mais forte o atleta, provavelmente menos lesões ele vai ter. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais atenção ou quanto maior o volume do treino de força esse atleta tiver dentro da sessão ou dentro da semana, provavelmente ele vai estar mais exposto à lesão. Porque, normalmente, o que acontece é o esquecimento de que o atleta, quando ele está na quadra exercendo um treino técnico, tático, um treino com bola, ele também está exercendo força. Sim, sim. E quando a gente não consegue ter um entendimento sobre a junção desses períodos, na minha visão, é onde ocorre o erro e muitas das vezes ocorrem as lesões por sobrecarga. Mas eu vejo assim, ó, que os atletas hoje em dia são um pouquinho mais parrudos assim, do que da minha infância, né? Então, eles têm feito um trabalho muscular mais intenso hoje em dia, né? O que acontece é que hoje, como está cada vez mais profissional, o número de treino aumenta. Antigamente não se tinha, por exemplo, 2 períodos de treinamento. O que faz com que a gente consiga aumentar o número de vezes que o atleta tenha o treino de força. Então hoje, com essa profissionalização, o atleta ele consegue ter um número maior de treinos, uma qualidade melhor dentro do treino. Por conta disso, ele consegue visualmente estar diferente de atletas antigamente. E um outro fator importante também é a questão da suplementação e alimentação. O doutor falou da avaliação da bioimpedância, que é extremamente importante para a gente entender como é que está esse atleta. E a alimentação, muitas vezes, ela não está só relacionada à questão corporal. Ela, de fato, é um suporte para que esse atleta tenha uma musculatura de qualidade, para que ele tenha uma recuperação boa mediante esse número de treino, e aí ele consiga, de fato, performar de uma maneira diferente de que era antigamente. Por conta disso também, que hoje o esporte está cada vez mais físico. E essas preocupações, elas estão cada vez maiores por conta disso, para que o atleta consiga desempenhar tal papel onde a preparação física tem interferência, mas que ele consiga também ter a condição técnica e a condição tática. E tu tem que, às vezes, baixar o peso do atleta, emagrecer ele para correr mais? Ou... São estratégias que não só ligado ao peso,
mas também acontece. O que se tem hoje, como o nosso esporte está cada vez mais dinâmico e o atleta tem ficado cada vez mais tempo em quadra, é necessário que ele crie uma mobilidade. A relação ela não é direta, ela é indireta. Mas, de fato, a gente se preocupa muito se esse atleta... O que esse atleta está carregando para executar o movimento. Então, vamos pegar em números. Se esse atleta pesa 100 quilos, qual que é a qualidade desse peso? O que tem dentro desses 100 quilos? O quanto que tem de massa muscular nesses 100 quilos? O quanto que tem de gordura nesses 100 quilos? Para que a gente consiga fazer uma relação de performance. Então, assim, o atleta tem 70 quilos, está conseguindo performar porque a quantidade de músculo dele está sendo uma quantidade importante para ele performar, legal. O atleta tem 100 quilos, só que a quantidade de músculo nele não tá boa. Não está com qualidade. Ele está com um percentual de gordura muito alto. Então, por consequência, o fato dele diminuir a gordura, ele vai acabar diminuindo um pouco o peso. Aí nós vamos qualificar um pouco mais essa massa muscular, que a gente vai equilibrar essa questão do peso. Então, a gente precisa entender como é que está esse corpo e não olhar único exclusivamente para o número. Para que a gente consiga fazer com que esse atleta performe. Tem que avaliar o desempenho baseado no que você tem de composição corporal, vamos dizer assim. Isso. Né? Tá. Tu falou ali sobre suplementação, né? E a parte assim, de doping, né? Como é que está a situação? No futsal, como o doping é algo caro, custa e o valor é alto, não se tem no esporte nacional. Só em campeonatos internacionais, como Libertadores, por exemplo. Mas o que se tem é uma consciência do atleta, né? O que a gente fala, como a gente valoriza muito a alimentação, a gente costuma passar para eles que uma boa alimentação vai te dar um suporte para você performar. Caso você não consiga atingir os números que são prescritos para você, a gente entra com a suplementação. E ela, sim, vai compor todo o contexto para que você consiga performar sem utilizar nenhum tipo de droga. Mas tem uma proibição para usar hormônio, por exemplo, para melhorar o desempenho? Eles são submetidos a exames assim antes de campeonatos? Ou... Nacionalmente não, só não em torneios internacionais. Ah, tá, entendi. Mas muito por conta disso, por conta do custo. Já se tentou fazer na Liga Nacional, no Campeonato Brasileiro, mas como o custo era muito alto, não foi levado adiante. Tá, beleza. É vetado, tá, o uso de hormônios na competição, né, no futsal, tanto nacional, tudo mais, é que não é feito os testes, né, de maneira rotineira periódica. Se houver uma denúncia e tudo mais, provavelmente vai ser apurado, né? Mas diferente do futebol de campo, né, que todo jogo, né, do Brasileirão, acho que desde a Série C. Pois é por isso que eu fiz esse feito link, o exame né? do doping, né? Toda vez. Então é feito o sorteio no intervalo do jogo, né? Seleciona 2 atletas e depois do jogo ele vai lá e faz o exame do doping, né? Tá. Mas realmente é um custo operacional muito caro, né? Porque tem toda uma equipe de doping, mais a questão da amostra, análise disso aí tudo, né? Então imagina quantos times tem, né? Para 2 vezes por semana, às vezes até mais, dependendo de quantidade de competições, né? Acabar fazendo. Então é um custo muito alto mesmo. Diferente do futebol de campo, futsal não tem uma renda, né? Não tem um poder tão grande quanto, então acaba se tornando um pouco inviável. Mas é proscrito, né? A utilização de hormônios, né? E algumas outras terapias também, né? Para performance esportiva, né? A gente acaba tendo uma conduta homogênea, independente se tem avaliação ou não, porque a gente sabe que também todos os malefícios para a saúde do nosso atleta, né? Então a gente não prescreve nem indica, né? Então a gente até faz uma boa supervisão quanto a isso. Então até quando o atleta tem que tomar algum medicamento, sempre é com uma recomendação ou pelo menos uma checagem do médico do clube, né? Então não é incomum um atleta passou mal, tá com dor de garganta, acabou procurando pronto-socorro no final de semana e manda depois uma mensagem, fui no médico, ele me prescreveu tal medicamento, posso tomar? Né? Se tiver lá na nossa lista de aprovados, o próprio gerente tal já indica, pode tomar. Então, às vezes o próprio atleta já checa. Mas às vezes o médico prescreveu uma marca diferente que não está na lista, né? A gente sabe que tem o medicamento X tem 10 marcas produzindo, a gente vai conseguir botar as 10 marcas, né? Então ele vai e faz um questionamento para a gente, né? Então é bem recorrente o pessoal lá do Crona, né? Do Jack Crona me mandar uma mensagem, doutor, atleta tal pode fazer uso de tal medicamento, foi prescrito tal suplemento,
podemos utilizar, não foi prescrito por um nosso nutricionista, ele está indo à parte, né? O que o senhor acha? Pode ou não pode? Então, sempre é feita essa checagem, né? E hoje a gente utiliza muito a lista da WADA, né? O que é essa lista? A WADA é... Não sei o significado exatamente da sigla, tá? É WADA. Então, é a lista internacional de doping, né? Então, lá tem todos os medicamentos, as suplementações, tudo mais, e a dosagem que ela se torna doping, né? Então, por exemplo, cafeína, dependendo de uma dosagem, ela vai se tornar um doping, né? É mesmo? É mesmo. Caramba. Então, medicações, dependendo da posologia, também pode se tornar um doping, né? Então, o paciente, tomar lá propanolol, dependendo do esporte, também pode ser, porque controla, né, os batimentos cardíacos. Então, imagina uma competição de arco e flecha, o tiro esportivo, né? Sim. O cara controla os batimentos, fica uma mais vantagem. calmo, é uma vantagem. Então, acaba entrando. Algumas outras medicações que funcionam como mascarantes, né? Os diuréticos, né? Que tendem a espoliar aquela medicação, aquele anabolizante, aquele agente do doping, né? Também acaba entrando, né? Então, tem uma série de outros cuidadozinhos, né? Não assim, isso não tem problema. Não, mas vamos ver a dosagem, né? Chegou uma certa dosagem, realmente vai ser problema. Estava pensando uma coisa agora com um pouquinho do que a gente estava falando antes dos exames de preparação, né? Às vezes a gente ouve falar de algum atleta num jogo de futebol que tem uma parada cardíaca, né? Até ano passado teve um jogador na Inglaterra que teve uma parada cardíaca durante o jogo, tal. O que poderia ser feito para prevenir uma situação dessa? Olha, isso é sempre dúvida, a pulguinha atrás da orelha do pessoal de medicina esportiva, né? A gente sabe que 90% das paradas cardíacas em campo, né, se dão por taquiarritmias, né, por arritmia ventricular principalmente. Para explicar para o pessoal, é uma arritmia que aumenta a frequência cardíaca, Isso, né? Acelera o batimento cardíaco. Exatamente. Então, o que acontece? O coração bate tão rápido que ele para de bater, né? Então, simbolismo fácil, né? Então, imagina, para contrair, né, o coração bater, ele tem que fechar a mão. Se eu falar para ele fechar muito rápido, chega um ponto que não dá tempo de eu encostar até o dorso da mão aqui e voltar, né? Então, ele só fica fazendo isso aqui, ele fica só balançando, chamam de fibrilando, né? Então, o coração está batendo, mas o sangue não está sendo circulado, não está fazendo efeito de bomba, ele acaba tendo uma parada cardíaca, né? Entendi. Algumas dessas causas são genéticas, né? Ou congênitas, né? Por malformações congênitas. Então, quando está lá na barriga da mãe dele ainda, sendo formadinho, aquele bebezinho, aquele feto, algum defeitozinho na formação do coração, né? Que vai levar lá na frente o aumento do risco de uma arritmia, ou então um defeito genético, né? Então, tem alguma herança familiar, alguma questão cromossômica mesmo, que aumenta o risco de ele ter uma arritmia, né? Então, a mais comum, né, no esporte é cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, né, que é um aumento de uma área específica do coração entre os dois ventrículos, né, o septo, que ele cresce de uma maneira desorganizada e assim, além das proporções, né? E como tem todo um sistema de condução elétrica dentro do coração, né? Esse sistema de condução elétrica não acompanha esse crescimento, ele meio que ele estica. Então, imagina um fio de luz, tu esticar aquele invólucrozinho que está encapando, né, o fio, acaba rachando e causando o risco de fazer uma arritmia. E o fato dele ser atleta, né, dar sempre exercícios excessivos, tal, não digo excessivos, mas aquela rotina de exercícios é um fator que propicia, será? Acaba propiciando, porque como ele tem um aumento da frequência cardíaca e um estresse cardíaco meio que constante, diário, né, a probabilidade de uma frequência muito alta acabar entrando no mecanismo de arritmia é muito maior, né? Então, a gente sempre tenta, através do eletrocardiograma, identificar sinais precoces, né? No teste cardiopulmonar, como a gente faz com o eletro, também a gente vai levar até a exaustão máxima, a gente consegue identificar algumas alterações, bloqueios, né, arritmias mesmo, mudança de eixo, pausas, enfim, né? Ou então, em atletas que têm uma suspeita, têm um histórico familiar, né, o ecocardiograma, né, que é o ultrassom do coração, que daí a gente vai realmente fazer análise do tamanho, da espessura desse septo para essa específica, que hoje ela representa hoje 90% das causas congênitas, né? Mas o que a gente viu muito nos últimos anos aí são as causas por doenças agudas, né? Então, como, por exemplo, a miocardite, né? Que muito se falou na época do Covid, né? Tanto na época do Covid quanto as vacinações do Covid, que aumentaram o risco da miocardite, que é uma inflamação no coração, né? O coração está inflamado, que a gente pode pegar uma amidalite, né? Que inflama as amígdalas, é uma inflamação no coração.
e o coração inflamado, submetido a um estresse, a um esforço, ele pode causar uma arritmia, né? Então, não sei se você recorda, na final da Eurocopa, acho que foi 2021 ou 2022, não, final não, num dos jogos, o Eriksen da Noruega, um atleta, teve uma parada em campo, né? Foi reanimado, tudo mais, voltou. Durante a investigação, foi diagnosticado com uma miocardite, né? Que é essa inflamação no músculo do coração. A etiologia ficou incerta, porque ele tinha tido Covid, mas também tinha vacinado, num período que ambas poderiam ser a causa, né? Dependendo da causa, foi feito o acompanhamento e ele retornou, ele jogou a Copa do Mundo e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente não sentencia o atleta, né, ao aposentadoria após uma parada cardíaca, após um mal súbito, após um problema cardíaco, né? A gente acompanha, tem muitos atletas hoje que jogam inclusive com o CDI, né, que é o cardiodesfibrilador implantado. Então a gente vê muito em filme, né, o pessoal tem uma parada cardíaca, vê o pessoal do SAMU, bota aquelas pás eletrodos e dá o choque, né? Então aquilo ali é uma desfibrilação, né? Então o que acontece? Esse paciente tem um alto risco de ter arritmia, ele implanta, né, por baixo da pele, uns fiozinhos que vai até o coração, e esse chipzinho ele faz uma leitura. Identificou a arritmia, o próprio chip gera mecanismos para cessar essa arritmia. Inclusive um deles é dar o choque. Então, às vezes a pessoa está lá tranquilo aqui, conversando nós nesse momento. Se eu tivesse uma arritmia agora, ele ia detectar e eu ia levar um choque. É desfavorável, mas mantém vivo. É o que mantém vivo. E esse acompanhamento que você faz ali para os atletas, tu recomenda também para, vamos dizer assim, o atleta de final de semana, aquela pessoa que está entrando aí na atividade esportiva amadora, o cara que está fazendo um atletismo, corrida, um triatlo, o triatleta, o cara de academia, ou não tem necessidade? Olha, vai depender do nível, né, de segurança que a pessoa quer e o nível de performance que ela quer também, né? Porque na cardiologia esportiva, na medicina esportiva, tem diversos níveis de acompanhamento, né? Eu posso só fazer uma avaliação, que nem essa de pré-temporada que a gente faz inicialmente com o JEC. A gente pode fazer todo um acompanhamento ao longo do ano com doenças. O atleta pegou dengue, a gente acompanha de perto ele, a gente afasta dos treinos, eu fico lá no dia a dia acompanhando ele. Teve um trauma, bateu a cabeça, então vou avaliar ele, vou acompanhar durante a internação se eventualmente precisar, né? Mas também tem aqueles atletas amadores ou então de outras modalidades que buscam no médico do esporte, no cardiologista do esporte, uma assessoria e coordenação da equipe. Porque hoje vai ver que a maioria dos atletas, mesmo os amadores, ele tem treinador, preparador físico, nutricionista e muitas vezes médico. E eu gosto e sempre indico um psicólogo também do esporte, que é fundamental. Não é à toa que a gente viu nas últimas Olimpíadas uma série de atletas abandonando as Olimpíadas, né? Alegando burnout, alegando estresse, alegando problemas psicológicos, né? Até recentemente o atual bicampeão mundial de surf, né? O Felipe Toledo, né? Na segunda bateria dele na primeira etapa do Tour do ano, ele falou, esse ano não vou competir, preciso dar uma parada, preciso botar a cabeça no lugar, porque o esporte evoluiu tanto que não é só mais talento. Exige fisicamente, mentalmente e socialmente desse atleta, né? Então é uma abdicação, uma dedicação tão intensa, que se a gente não tiver um bom acompanhamento psicológico também, esse atleta, às vezes, quando chega ali por exemplo, a Olimpíadas, que acaba acontecendo a cada 4 anos, que a maioria dos atletas vão ter uma oportunidade na vida de ter, ele não conseguir performar porque a cabeça não está boa naquele momento, né? Então, é algo extremamente grave. Então, o médico do esporte, o cardiologista do esporte, tende a fazer essa coordenação dessa equipe toda, né? Então, eu jamais vou chegar e coordenar ele, faz tal tipo de treinamento físico para tal pessoa. Eu não vou me meter na função dele. Mas a gente vai conversar e falar assim, olha, vamos fazer assim, que nem eu montei essa tabela, planilhou do percentual de massa muscular, eu apresentei para o Rafael, a gente falou, esse atleta vamos fazer isso e vamos repetir em 3 meses esses exames, vamos repetir o VO2, então a gente vai sempre conversando, né? Com o nutricionista é a mesma coisa, né? Eu não vou chegar para ela só, esse cara tem que emagrecer 10 quilos, faz a dieta assim, não vou me meter lá dela, mas a gente vai conversar com uma equipe. Então eu já peguei atleta, por exemplo, um atleta paralímpico, que ele tinha uma prótese, né? Para corrida, prótese de perna, né? Então era no meio da coxa para baixo, que ele usava para correr. E ele trocou a prótese. E ele está tendo dificuldade, que é uma prótese que dá mais projeção, dá uma impulsão maior. Quando ele acelerava muito, ele instabilizava. E ele, como um corredor, quer ficar mais magro, quer ficar mais seco, mais leve para correr mais rápido. Então, não está conseguindo alinhar a parte da performance com a prótese nova e qual o objetivo dele. A gente parou, conversou
treinador, preparador físico e nutricionista, falou assim, ó, nesse momento, como ele não tem muitas competições importantes, aí também vai o calendário esportivo, por isso do treinador também é importante, alinhou, vamos fazer um período de aumento de massa muscular, um aporte grande, calórico proteico, focar bastante em técnica e fortalecimento com o treinador de core, né, de abdômen e quadríceps, para ele poder segurar melhor essa projeção, essa impulsão da prótese. E depois que ele estiver bem adaptado, a gente começa a fazer treinos de velocidade, treinos para emagrecer e uma dieta voltada para perder peso. Legal. Aí aconteceu, ele conseguiu inclusive a classificação para os Jogos Olímpicos aí no final do ano. Então, assim, é uma série de detalhes que, se a gente conversar todo mundo em conjunto na medicina esportiva, o resultado vem para todos os atletas. Né? Então, vai para o amador até o profissional. Né? Então, às vezes o cara quer, quero fazer uma meia maratona, né? Quero fazer uma provinha diferente, estou participando de crossfit, quero fazer o Games ali, CrossFit Games, né? Acompanhando no meu boxe mesmo, mas quero ter resultado mais expressivo, procura um médico do esporte, que às vezes vai fazer uma avaliação inicial, vai te dar segurança para praticar aquela modalidade. Você tá apto Tá prático, legal, e dá para melhorar de tal maneira. Me passa o contato. Eu converso muito com os nutricionistas, treinadores e preparadores físicos, né, dos atletas, tanto amadores quanto profissionais, para a gente criar esse vínculo e tirar o melhor possível de todos, né? Beleza. Legal. Bom, acho que tirei algumas dúvidas pessoais que eu tinha, eu espero que dos nossos ouvintes também. Para encerrar, eu gosto sempre de fazer umas perguntinhas pessoais para os nossos convidados. Nada que você precise ficar muito constrangido, né? Só para o pessoal conhecer um pouquinho melhor a pessoa, não só o profissional. Vou começar com o Rafa aqui, tá? Qual que é a tua maior motivação na vida? Meus filhos. Teus filhos. Tem quantos filhos? Dois. Um de 7 e uma de 3. Boa, legal. Maior sonho? Olha, tem muitos. Falar a verdade, não é um nem outro. Depois que a gente vira pai, o Rafa sabe bem aí, nossos sonhos até mudam, não é mais tanto os nossos, né? Mas olha, eu acho que o meu maior sonho é ver minha família inteira bem, crescer, os meninos, tenho 2 meninos, né? Então, saudáveis, né? Conseguirem conquistar o objetivo deles, minha esposa também conquistar os objetivos dela, realizar as metas que eles têm, né? E eu poder fazer parte disso tudo, né? Então, acho que isso é muito importante hoje, né? Quem trabalha muito, o Rodolfo sabe tanto quanto eu, né? Plantão e tudo mais, uma coisa que a gente acaba dedicando é o nosso tempo com a família, né? Então, meu sonho é poder estar sempre presente em cada realização, cada conquista da minha família. Então, acho que isso para mim é o maior sonho. Rafa, se você pudesse dar um conselho para o Rafael criança, qual seria? Rafael criança, a aproveitar mais os pais. Isso é, como a gente vive muito fora, eu estou 10 anos fora de casa. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria aproveitado muito mais meus pais. Graças a Deus estão vivos ainda, mas essa distância machuca um pouco. Concordo com você. Alexandre, qual que é o seu maior arrependimento na vida? Olha, tenho bastante. Mas vamos dizer assim, coisa que influencia diretamente para mim, eu acho que talvez deveria ter surfado mais quanto mais cedo, sabe? Hoje consigo surfar o quanto que eu gosto, tal, uma certa rotina, mas eu vejo que assim, poderia e deveria ter surfado muito mais quando era mais novo, sabe? Eu acho que teria tido alguns prazeres, até algumas realizações maiores, sabe? Eu vejo quanto que o esporte me ajuda profissionalmente, socialmente, até regula bem o meu lado de humor, sabe? Então, minha esposa fala, vai surfar que tu volta outra pessoa, sabe? Vai fazer teu esporte, vai fazer tua atividade física que tu volta uma pessoa melhor para casa, com a gente. Então, profissionalmente, eu consigo focar mais, ser mais dedicado. Sim, então, acho que isso me ajudaria. Né? Rafa, se você pudesse adquirir um talento novo, uma habilidade, desenvolver uma habilidade nova, qual seria? Uma habilidade nova? Nessas férias consegui trabalhar muito o poder da paciência. Então, essa eu já conquistei. Uma habilidade nova. Que pergunta difícil, hein? Uma habilidade nova. Talvez melhorar o dom da habilidade em ser caridoso, talvez.
Talvez. Uma palavra que veio na cabeça agora. Não, legal. Alexandre, uma viagem dos sonhos. Voltar para a Indonésia. Indonésia? Pô, que Já legal. fui 4 hein, vezes, mas toda vez ainda é o sonho. 4 vezes? 4 vezes. Cada Legal, vez que eu cara. vou, próxima viagem é o sonho de novo ir para lá de novo. Um destino diferente, né? Para quem surfa, lá é a nossa meca, né? Legal, Vou dizer legal. assim, para quem gosta de surfar, é muito mais que estar acho que no Tour Mundial, ser campeão mundial. É para a Indonésia, algumas viagens que tem lá que é bem especial. Legal. Pessoal, obrigado por ter participado do episódio do programa. Tá? Espero que receber vocês aí num outro episódio para a gente bater um outro papo. Tá? E para quem ficou até o final do episódio, agradeço. Não se esqueçam de curtir e seguir o canal. E aproveitando o link, nós temos um outro episódio muito interessante sobre emagrecimento para também não atletas e atletas. Tá? Então fique ligado nesse outro episódio. Pessoal, valeu, obrigado aí pela participação.